Olá, graça e paz. Hoje eu quero trazer uma reflexão ao coração de vocês e o tema que nós vamos estar falando é acerca tire uma lição do mal que lhe sobreveio. Fique com a gente até o final dessa ministração. Sei que certamente essa mensagem falará ao teu coração. Mas antes de compartilhar essa mensagem, se inscreva no nosso canal, curta, para que esse canal venha a ser fortalecido e que essa palavra possa alcançar o coração de outras pessoas. Hoje nós vamos estar meditando numa palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 8, no verso de número 1. Nós vamos falar de uma passagem bastante conhecida, mas como eu disse, nós precisamos tirar uma lição de todo o mal que nos sobreveio. Tudo nós devemos aprender, de tudo nós devemos tirar uma lição. No Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 1, vai dizer assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Veja bem, o Evangelho de João, através dessa palavra, ele vem falar que na lei de Moisés era dito que toda pessoa, toda mulher que fosse apanhada em ato de adultério, a lei deveria apedrejá-la até a morte. Porém, a Bíblia vai nos mostrar que a intenção desses homens, desses fariseus, era tentar a Jesus, era pegar Jesus em alguma falha, né? A intenção deles não era nem tanto em relação àquela mulher, porém era para tentar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, a Bíblia vai dizer que ele escrevia com o dedo em terra enquanto aqueles homens falavam com ele, enquanto aqueles homens incitavam a Jesus para ver que tipo de comportamento, que tipo de atitude Jesus teria em relação àquela situação, em relação à situação que estava ocorrendo com aquela mulher. A Bíblia vai dizer, e como insistisse, ou seja, eles estavam insistindo em saber uma resposta da parte de Cristo. Eles queriam saber se Jesus iria burlar a lei de Moisés. Eles queriam saber se Jesus ia falar assim: vocês não vão apedrejar essa mulher. Porque se Jesus tivesse esse comportamento, eles logo iriam saber que Jesus estava contrariando a lei de Moisés. Mas aqui nós aprendemos uma grande lição, na verdade duas grandes lições. A Bíblia vai dizer que como eles insistiam, perguntando-lhe, ele endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós estar sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra essa mulher. Aqui nós vimos a total sabedoria do nosso Mestre Jesus. Aqui nós observamos que Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, aqui nós percebemos que Jesus, vendo toda a situação que estava acontecendo, ele traz essa palavra dizendo: se vocês não têm pecado, então que vocês atirem a primeira pedra na vida dessa mulher. Se vocês não têm erro nenhum, se vocês nunca cometeram erro nenhum, apedreja essa mulher até a morte. Porém, nós vamos entender através das Escrituras que aquelas pessoas, começando das pessoas mais velhas até os mais novos, observaram e pensaram, colocaram a mão na consciência e viram que as suas consciências os acusavam e eles não tinham poder nenhum de matar aquela mulher, porque tão parecido com aquela mulher eram aqueles homens também. A Bíblia vai dizer que seja o primeiro que atira a primeira pedra contra ela, e tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando somente Jesus e aquela mulher. Eu quero trazer uma reflexão através dentro desse texto, que nós devemos tirar uma lição do mal que nos sobreveio. Aqui nós vamos ver que existem pessoas que tentam nos acusar de todas as formas, de todas as maneiras, tentam apontar o dedo para as nossas falhas, tentam apontar o dedo para as nossas vidas, nos acusando e esquecendo elas que da mesma forma eles cometem erros, que da mesma forma eles cometem os seus delitos, mas eles não enxergam.
Existe uma palavra nas escrituras que diz assim: antes de você querer tirar o argueiro do olho do teu irmão, olha para o trave que está no seu e assim tira, para que você possa ajudar a outra pessoa. Existem muitas pessoas que estão com o dedo apontado para teu erro, tentando te acusar, mas na palavra do Senhor nós conseguimos enxergar que Jesus, o nosso mestre, o nosso Salvador, ele agiu de perdão neste momento. Jesus, ele age de misericórdia. Jesus, ele age de uma bondade sem precedente. Aqui nós vamos ver um Cristo não acusador. Aqui na palavra do Senhor nós vamos enxergar um Cristo, um Jesus que não aponta o dedo, por mais terrível que seja o pecado, por mais terrível que seja o comportamento de uma pessoa. Aqui nós enxergamos um Cristo que apontou para aqueles acusadores, que olhou para aqueles acusadores e disse: se você não tem erro, se você não tem pecado, então condene essa mulher. Se você não tem pecado, atira a pedra, seja o primeiro a atirar a pedra sobre a vida dessa mulher e mate-a. Porém, a Bíblia vai dizer que eles, pensando, a consciência deles o acusaram diante daquela palavra que Cristo estava dizendo. Todos nós somos falhos perante Cristo, todos nós cometemos erros diante de Deus, ninguém é santo, mas todavia nós devemos aprender uma lição. Olhar para as nossas vidas e saber que eu também sou um pecador, que eu também erro, que eu também cometo falhas, e ter misericórdia das pessoas que também cometem erros, que também cometem falhas. Nós não devemos apontar o dedo de julgamento para as pessoas que estão vivendo uma vida errada, não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, devemos agir como Cristo agiu. Qual foi a maneira que Cristo agiu nessa palavra? Como foi que Cristo se manifestou? Ele agiu com misericórdia, assim como eu, assim como muitos têm erros, têm os nossos erros, que nós possamos olhar para os demais também com essa mesma misericórdia, com essa compaixão e fazendo como Cristo, liberando essa pessoa. Olha só, a Bíblia vai dizer que ficou somente Cristo e a mulher. Interessante que Jesus ali era o único que não tinha pecado, era o único que não tinha falha, era o único que não tinha erro. Ele sim tinha o poder de condená-la, ele sim tinha o poder de julgá-la, ele sim tinha o poder de até mesmo apedrejá-la, mas ele não fez isso. O nosso Senhor Jesus, ele não veio para matar, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o Filho de Deus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Essa mulher era uma adúltera, assim como tantas pessoas cometem esse ato de adultério e tantos outros pecados, mas eu quero dizer que Jesus, ele veio para libertar, ele veio para perdoar, ele veio para nos levar para o céu. Jesus, ele veio para nos purificar dos nossos pecados, ele veio para nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade de vida, uma oportunidade de mudança, assim como foi na vida dessa mulher. Mas o interessante, o que eu aprendo nessa palavra, que lição que eu tiro do mal que sobreveio nessa mulher? Essa mulher, ela foi apanhada no próprio ato de adultério. E pela lei de Moisés, como nós já lemos anteriormente, ela seria apedrejada se não fosse Cristo naquele momento. Eu quero dizer que às vezes acontecem coisas ruins nas nossas vidas e através dessas coisas ruins, elas nos traz consigo oportunidades de mudança. Se não fosse aqueles fariseus que trouxe aquela mulher até os pés de Jesus, mesmo que a intenção deles era tentar a Cristo, se não fosse a atitude daqueles homens trazer aquela mulher até os pés de Jesus, aquela mulher não tinha sido salva, aquela mulher não teria encontrado a libertação em Jesus, aquela mulher não teria encontrado perdão através da pessoa de Jesus Cristo. Existe um ditado no mundo que diz assim: não tem um mal que não traga um bem. A gente pode até pensar que isso seja uma verdade. Dentro desse texto, a gente viu que o mal que sobreveio na vida daquela mulher trouxe um bem maior, trouxe o bem da salvação, trouxe o bem do perdão. Aqueles homens, sem perceber, sem saber,
conduzia aquela mulher para a salvação em Jesus, conduzia aquela mulher não para a morte, ainda que a intenção deles era que ela fosse apedrejada por causa da lei de Moisés, mas ele, sem saber, conduziu aquela mulher aos pés daquele que é o único que pode salvar, conduziu aquela mulher adúltera, pecadora, aos pés daquele que poderia perdoá-la, salvá-la daquela situação. Então aqui nós vemos na palavra que ele diz assim: quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém mais te condenou? A pergunta de Jesus. E ela responde: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meus queridos, eu quero trazer com essa palavra, através dessa mensagem, eu e você somos pecadores aos olhos do Senhor. A humanidade é pecador aos olhos do Senhor. Porém, quando nós temos a oportunidade de abraçar essa oportunidade que somente Cristo nos dá, que somente Jesus nos dá, de perdão, de salvação, de vida eterna, de uma nova oportunidade, de uma vida diferente. A vida daquela mulher certamente trazia dor, trazia vergonha. Eu não sei o que acontecia na vida dela. Porém, essa oportunidade eu acredito que ela abraçou com unhas e dentes. Ela recebeu o perdão do Senhor e certamente a salvação em Cristo Jesus. E o conselho de Cristo foi: eu não te condeno, vai-te e não peques mais. Quando Cristo fala assim, vai, não peques mais, ele está dizendo: olha, não cometa os mesmos atos que te trouxe à morte. Jesus está dizendo para você, através dessa mensagem: não peques mais, não caminhe por o caminho que te leva à morte. O caminho daquela mulher de adultério o conduziu à morte, mas por intermédio de Jesus Cristo ela foi salva, ela foi perdoada dos seus atos. E Cristo está dizendo para você: não cometa mais esses delitos, não faça mais tais coisas, não pratique essas coisas que vai te conduzir à morte. Aproveita essa oportunidade de perdão que eu estou te dando através do sangue de Jesus, através da palavra. Cristo tem o poder de nos perdoar. Cristo e somente Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, tire uma lição do mal que lhe sobreveio. Existem pessoas, existem situações que podem estar te acusando. Talvez você nem mereça essa acusação e talvez você mereça. Mas através dessa mensagem do Evangelho de Jesus, eu quero dizer para você que hoje Ele está te dando uma oportunidade de perdão. Hoje Ele está te dando uma oportunidade de uma nova vida, de ser transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Assim como foi com essa mulher. Aqueles homens o conduziu aquela mulher para a morte. Mas eles nem sabiam que eles estavam conduzindo, na verdade, isso aqui é uma iluminação do Espírito Santo que me traz dentro desse texto. Eles não sabiam que estava levando aquela mulher, ainda que a intenção deles era outra, mas estava conduzindo aquela mulher à salvação, ao perdão dos seus pecados. Conduziu aquele que poderia lhe conceder uma nova oportunidade de vida. E hoje eu estou aqui, através do Espírito Santo de Deus, dessa ministração, dessa breve reflexão, que Ele está te dando uma nova oportunidade e que só Ele pode perdoar os teus pecados. E Ele está dizendo por intermédio dessa mensagem: caminhe, continue a vida, mas não peques. Não vá por o caminho que te conduz à perdição. Você viu que aonde isso iria te levar? À morte. Mas não é isso que eu quero para você. Eu quero te dar vida e vida em abundância. Eu tenho perdão para os teus pecados. Eu tenho uma nova caminhada, eu tenho uma nova jornada, eu tenho uma nova vida para você. Eu quero dizer, abrace essa oportunidade. Você que não conhece a Jesus, você que não aceitou a Cristo como Salvador da tua vida, convide Ele para entrar na tua vida. Chame Ele para entrar na tua história. Assim como essa mulher, ela ouviu ali aquele conselho e acredito que ela caminhou na direção do mestre, ela não se afastou do mestre. Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que está nessa vida assim como essa mulher adulta,
adúltera ou talvez fazendo outras coisas, saiba que somente Cristo tem o poder de te dar uma nova oportunidade de vida. Aprenda a tirar uma lição do mal que lhe sobreveio. Aproveite essa oportunidade do mal que está se sobrevindo sobre você ou que já veio. Saiba que Jesus, ele é o único resgatador. Ele é o único salvador. Ele é o único que pode salvar. Deus abençoe a tua vida. Fique com essa palavra. Compartilhe com outras pessoas. E Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.